nós vamos falar agora sobre a função scanf. A função scanf, então, ela é composta por... Na verdade, ela é um comando, utilizado para ler os dados do teclado e para que a gente consiga, assim, lidar com o usuário, permitindo que ele insira os valores que serão armazenados em variáveis. Então, a gente já sabe que uma variável é um local na memória que vai estar guardando um valor que a gente não sabe ainda quanto é, mas a gente pode chamar essa variável, por exemplo, de A. E aí eu posso colocar um valor dentro dessa caixinha e depois eu posso utilizar, por exemplo, essa variável para somar a um outro valor. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, A mais B vai ser igual a alguma coisa que eu não sei. Eu não preciso saber. Quem vai fazer esse cálculo vai ser o computador. Mas aí, para que a gente consiga inserir valores dentro dessas variáveis, eu preciso utilizar o comando scanf, ok? Assim como printf, scanf também tem os seus especificadores. Vamos entender aqui o que significa essa linha aqui. Quando a gente vai construir o scanf, a gente abre o nosso parêntese, a gente coloca o especificador do valor que a gente está lendo entre aspas. Então, significa, por exemplo, se eu quero um valor inteiro, eu vou utilizar o especificador em aspas D, ou pode ser I também, mas como a gente trabalha muito com D, então aqui eu vou colocar o %D, mostrando que o valor que eu vou ler é do tipo inteiro. Logo depois a gente tem aqui um I comercial, não esqueçam dele. Detalhe, o I comercial ele só é utilizado em caso de scanfs, tá? Printf não tem. Então, a gente vai colocar o I comercial, que a gente está criando um endereço na memória e o nome da variável que eu quero. O nome da variável a gente que vai escolher, pode ser nome, idade, valor, o que a gente precisar colocar. É interessante que você utilize variáveis que tenham um acordo com o programa que você está criando. Os especificadores de formato, então, eles indicam o tipo de dado, então, %D para inteiros, %F para floats. O símbolo de I comercial serve para a gente passar um endereço na memória, onde a gente vai guardar aquela variável. Aqui a gente tem uma tabela de alguns formatos que a gente pode utilizar no dia a dia, como %D para números inteiros. Então, olha como é que fica. Scanf, %D em aspas, o nosso I comercial e a variável que eu quero guardar. Bom, uma idade geralmente ela não é quebrada, não tem 1 ano e 2 meses, né? A gente fala 1 ano, ou 2 anos, ou 3 meses, por mais, ou melhor, 3 anos, ou até 3 meses, né? Vai depender muito do programa que você está fazendo, mas geralmente ele não é quebrado, então a gente utiliza números inteiros. Para valores que são quebrados, a gente utiliza o ponto flutuante, ou float, como por exemplo a altura. A altura ela tem 1,70, por exemplo. Então, eu tenho aqui um número inteiro e 0,70 de valores aqui para ser armazenado. Então, a gente utiliza o ponto flutuante ou float. Para isso, vai ser %F, em aspas, vírgula, I comercial e o nome da variável que eu estou armazenando. Então, o mesmo vai acontecer para outros tipos de valores que a gente vai trabalhar. Agora, a gente vai fazer aqui uma pequena atividade para entender como é que funciona esse comando scanf. Então, escreva um programa que receba 2 números. Então, aqui a gente já sabe que eu vou ter pelo menos 2 variáveis. Quando a gente coloca no texto receba, leia, ou a gente entende na questão que vai ser digitado um valor pelo usuário, eu aqui já entendo que eu vou precisar de pelo menos 2 variáveis. E como aqui fala que é inteiro, então a gente já sabe que vai ser do tipo int. Certo? Logo, o especificador que a gente vai estar usando vai ser sempre o %D do usuário e em seguida calcule os seguintes resultados, utilizando os operadores de atribuição e aritméticos. Então, a gente vai ter a soma dos 2 números, a subtração do segundo pelo primeiro e a multiplicação dos 2 números. Então, até pelo que eu entendi, a gente vai receber 2 valores que eu posso chamar de x e y, se eu quiser, ou a e b, tanto faz, ou como você achar interessante. E a gente tem que apresentar a soma, a subtração e a multiplicação entre eles. Beleza? Para isso eu vou então criar aqui um novo arquivo. Nesse novo arquivo eu vou colocar toda a estrutura básica que a gente já conhece.
junto com a nossa main. Como essa atividade pede duas variáveis, a gente pode declarar as variáveis dentro do escopo da main, e a gente chama elas de variáveis locais, né? E a gente pode ter as variáveis globais que ficam antes da main. Hoje a gente vai fazer aqui um exemplo das variáveis globais. Qual é a diferença destes dois tipos? Deixa eu declarar aqui primeiro a variável a. Se eu colocar uma vírgula, eu estou declarando uma nova variável do mesmo tipo. Ou seja, eu poderia fazer assim, ó, a int b. Só que, para a gente economizar espaço, eu vou só fazer a vírgula b. Logo, com isso, a variável b e a variável a são do tipo inteiro, separados por vírgula, para saber que aqui tem duas variáveis, ok? Quando a gente declara ela antes da main, significa que todo o código pode utilizar essas duas variáveis, elas são variáveis globais. Então, outras funções, quando a gente conseguir criar funções, vão poder enxergar essa variável. Agora eu vou pedir para o usuário digitar os valores. Para isso eu preciso digite o primeiro valor. Preciso colocar aqui um printf para que essa mensagem seja exibida para o usuário. E aí eu vou colocar o meu scanf, seguido pelo especificador. Se eu vou estar lendo um número inteiro, eu preciso colocar aqui, entre aspas, %d, certo? Feito isso como primeiro passo, que eu já sei que é um número inteiro, eu agora vou colocar uma vírgula e um i comercial com o nome da variável que eu quero que aquele valor seja armazenado. Então, vou colocar aqui a. Olhando para isso aqui, o que que significa? Significa que o programa vai criar um endereço na memória, chamado a, para guardar um número inteiro, certo? Digitado pelo usuário. Vamos fazer o teste disso antes da gente continuar. Opa, quase que eu esqueci aqui o return 0. E vamos agora rodar esse código. Quando eu apertar em compilar e rodar, ele vai pedir para salvar, porque eu ainda não salvei. Vamos fazer esse processo. Mais uma vez, eu coloco aqui o nome que eu quero, então eu vou chamar ele de código scanf, separado por underline. Clico aqui, coloco aqui na minha segunda opção, que é C, e salvo. Feito isso, ele já roda, ó, digite o primeiro valor. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho essa tela. Digite o primeiro valor. Então, se eu colocar 10, ele vai ler o valor tranquilamente. Então, esse aqui foi o primeiro passo, que é ler a variável. Agora que a gente já leu a primeira variável, eu vou fazer o mesmo para ler a segunda variável, que é b. Então, para economizar meu tempo, eu vou copiar aqui, ó, vou colar e vou dizer o seguinte: digite o segundo valor. Agora, em vez de guardar um número inteiro em A novamente, senão eu vou reescrever, né? Eu vou salvar em B. Agora eu tenho uma entrada para A e uma entrada para B. Vamos testar? É sempre bom ir testando. Eu coloco 10, coloco 20. Então, nada aconteceu porque eu ainda não fiz nada. Tudo beleza. Agora eu vou fazer o que pede a atividade. A soma dos dois números, a subtração e a multiplicação. Eu tenho algumas formas de fazer isso. Eu poderia criar uma nova variável para guardar esses valores, ou eu posso imprimir diretamente também. Como, professor? Vou colocar assim, printf, a soma dos... Vou colocar só assim, soma, 2 pontos. Agora, o que é que acontece? Para que a gente imprima um valor aqui, eu preciso colocar o especificador do valor que eu estou querendo imprimir. Então, já que é a soma de dois números inteiros, o resultado vai ser inteiro também. Então, vou colocar aqui, ó, %d, vírgula, o que eu quero que seja impresso aqui. Eu quero que seja impresso a soma de A mais B. Então, se liga aí, ó. Com esse código, o que é que vai acontecer? O computador vai olhar para isso, vai olhar, opa, ele quer um número inteiro. Mas que número inteiro é esse?
o número que vem logo após a vírgula. Que número é que vem logo após a vírgula? O primeiro número inteiro que vem após a vírgula será o valor de A mais B. Então, o computador automaticamente vai somar os valores que foram digitados pelo usuário e, com isso, vai imprimir o resultado aqui onde tem %D. Vamos ver isso em prática? Ó, vou diminuir aqui, vou colocar aqui ao lado para a gente ter o código e ver. Então, ó, ele pediu aqui o digite o primeiro valor, guarde em A, vou colocar 10. Agora ele pediu novamente, digite o segundo valor, vou colocar 20. Soma 30. Então, olha o que aconteceu. Foi impresso para o usuário apenas aqui a soma 30. Por quê? Porque automaticamente o código somou esses dois valores aqui, ó, depois da vírgula, e colocou o resultado onde eu coloquei o meu especificador de formato, %D. Então, agora eu só preciso repetir essa mesma lógica para as próximas partes. Então, eu vou copiar aqui, vou colocar diferença, por enquanto a gente não tem acento, né? E vou colocar A menos B. Vou fazer o mesmo para multiplicação. Multiplicação, no caso, é asterisco. Se deu tudo certo, vai aparecer os três valores aqui, multiplicados, somados e diferenciados. Vamos testar. Vou colocar aqui o valor de 5 e o segundo valor de 2. Soma 7, diferença 3 e multiplicação 10. Ah, ficou meio feinho, né? Vamos fazer o quê? Colocar o nosso querido barra N aqui para ficar mais organizado. Sempre no finalzinho da instrução. Agora, ó, 10 e 2. A soma é 12, a diferença entre 10 para 2 é 8 e a multiplicação é 20. Certo? Com isso, a gente finaliza a nossa instrução básica do scanf. Porém, se a questão pedir para você guardar o valor em uma variável, aí a gente vai trabalhar de uma outra forma, que é assim. Eu vou ter que declarar uma variável para cada situação que pede aqui a minha atividade. Se pede soma, se pede subtração e multiplicação, eu vou ter que ter uma variável para cada um para guardar o valor, certo? Então, eu vou criar aqui, ó, int soma, vírgula, diferença e multiplicacal. Não podemos colocar acento nas variáveis, tá? Isso aqui nunca vai mudar. A gente vai conseguir colocar acento no texto, mas nas variáveis não. E agora eu vou fazer o seguinte, um processamento. Ó. Eu vou dizer que a soma recebe o valor de A mais B. Vou dizer ainda que a diferença recebe A menos B. E vou dizer também que a multiplicação recebe A vezes B. Por que a gente pode fazer isso também? Em alguns momentos a gente vai ter que realizar cálculos, guardar esses valores em variáveis para depois utilizar novamente. Então, algumas situações pedem para que você crie as variáveis. Outras eu posso fazer o cálculo e imprimir direto também, como a gente fez no exemplo anterior. E agora, como é que eu faço para imprimir esses valores na tela? Eu vou criar o nosso printf, dizendo que a soma, %D, porque mais uma vez é o formato. Só que agora, em vez de fazer A mais B, eu vou ter que imprimir já o valor da soma. Então, qual é o valor que eu quero que apareça aqui? Ah, eu quero que apareça a soma. Agora eu vou fazer o mesmo para diferença e multiplicação. Copiei e colei. Então, a diferença. Só que a variável que eu quero que seja impressa aqui é diferença. E aqui também a multiplicação. Eu vou chamar também de multiplicação. Feito isso, vamos testar. O primeiro valor é 10.
o segundo valor é 2. E ó, a soma 12, a diferença 8, a multiplicação 10. E mais uma vez, para ficar bonito, a gente adiciona os nossos queridos barra N aqui. Nesse último nem precisa, já que ele é o último, não vai ter nada abaixo dele. Então vamos colocar aqui, ó, 20 e 2. A soma é 22, a diferença de 20 para 2 é 18 e a multiplicação de 20 por 2 é 40. Feito isso, encerra-se a nossa aula aqui sobre scanf. Vamos para o próximo conteúdo.